Está no ar a revista digital Risley pelo Mundo e hoje ela está aqui no Recanto da Ju. Muito obrigada, Risley, por ter vindo. Ai, que linda, gente! Estamos aqui nesse lugar que é um paraíso e a gente vai mostrar para vocês um pouquinho desse lugar incrível e conversar com a doutora Ju, que além de ter esse lugar maravilhoso, o Recanto da Ju, também vai falar coisas que vão fazer toda a diferença na sua vida. Fica ligadinho então que o Risley pelo Mundo começa agora. Roda! Gente, então, doutora Juscelia, maravilhosa, linda, leve, me conta um pouco desse lugar, né? E do que veio na sua cabeça quando você resolveu, né, vir para cá. Qual que é o intuito de um espaço como esse? O que tem na sua mente? Então, Risley, muito obrigada por você estar aqui. Que visita maravilhosa. Dessa mulher linda, maravilhosa, Risley pelo Mundo. Então, aqui a gente começou, inicialmente a gente não tinha pretensão nenhuma, né? De fazer um espaço, de fazer um recanto da Ju. E aí nós começamos a vir para cá, para cuidar um pouco daqui e começamos a dormir. Não, vamos colocar aqui um colchão no chão. Olha, e começamos a ficar aqui para dormir e acordar com os passarinhos cantando. Ai, né? E tem umas araras aqui, tem aquela arara azul mesmo, sim, aquela azul com amarelo. que sono. Que todos os dias elas passam e aquilo foi chamando minha atenção. Eu falei, gente, que lugar gostoso, né? Assim, dentro da cidade. Então, assim, eu até cheguei em algum momento em pensar em vender aqui e comprar já uma chácara que já tivesse tudo do jeito que eu queria. Mas assim, geralmente 1 quilômetro de estrada de chão. Uma coisa é uma estrada, 1 quilômetro de estrada de chão de vez em quando, tá tudo bem. Sim. Né? Mas pra você, eu queria algo para eu morar. E aí foi quando eu comecei a pensar, eu falei assim, olha, aqui 2 ruas aqui tem um posto de gasolina, tem vários supermercados, então assim... É um paraíso dentro da cidade. Dentro da cidade, e aí é um lugar tranquilinho, uma rua sem saída, então só vira pra cá quem mora aqui. Os moradores aqui são moradores há 40 anos, Olha. há 30 anos. Então, assim, é um lugar que é uma delícia. Quando você chega aqui, parece que você não está em Goiânia. É verdade. Parece que não está. E aí eu comecei a sentir essa gostosura. Que bom. Né? E achei diferente isso. E falei assim, não, aqui vai ser o Recanto da Ju. É, o Recanto da Ju, gente, dentro da cidade, perto de tudo, né? E é um lugar realmente mágico, porque, como eu já falei com a doutora várias vezes, né? E ela cuida de pessoas, né, doutora? Sim. Fala um pouquinho, assim, da sua profissão, né? Do cuidar, para as pessoas saberem quem é a doutora Juscelia. Eu sou psicóloga, psicanalista, e a gente está sempre com esse olhar no humano, né? O que faz bem? Então, assim, eu gosto muito de plantas, né? Eu tenho uma energia, as plantas têm uma energia muito boa, né? Então eu sempre cuido aqui das plantas para quem chegar, porque as plantas, Risley, elas trocam a nossa energia ruim. Sim. Elas tiram da gente a energia que está carregada, que a gente não tem essa noção no dia a dia. Sim. A gente não tem essa noção. Então eu sempre converso com as minhas plantas, cuido todos os dias. E aí, quando as pessoas chegam, e é incrível, porque assim, as pessoas chegam e falam, nossa, eu tô me sentindo tão bem aqui. Ai, que delícia. E aí eu sempre falo, porque as plantas têm essa habilidade, né, de trocar a nossa energia que está carregada e elas dão conta de purificar isso. Então, isso para mim é muito bom. Assim, eu fico muito satisfeita de poder proporcionar isso para as pessoas. Além de ter essa questão, esse contato com a natureza, né? Tem essa questão energética, tem essa questão de cura. Então, assim, por exemplo, quando você está em contato com a natureza, com os animais, né? Esses dias eu estava escutando um neurocirurgião da USP e ele falando que ele acredita que a maioria das doenças neurológicas é falta de contato
natureza. Olha só. E ele defende essa tese, ele faz vários atendimentos. E aí, então assim, como que a gente foi chegando nisso? Não é? Então assim, por exemplo, eu tenho uma grande amiga que ela fala, eu sou totalmente urbana. Eu não gosto de chácara, para eu encontrá-la tem que ser em outro lugar. Ela, não gosto de chácara. Não gosto de chácara, não gosto de fazenda, não gosto de nada. Mas eu cheguei na casa dela, ela comprou um pedaço de um toco caríssimo. Aí eu falei pra ela assim, mas se você não gosta de chácara, você não gosta de fazenda, você não gosta da natureza, você é urbana, por que você tem um toco na sua sala? Tá vendo? Não é? E aí ela falou assim, não sei. E eu fiquei pensando a nossa necessidade da conexão com o humano, quer dizer, com o ambiente, com a natureza. Então assim, mesmo ela que tem plena consciência de dizer não gosto, porque tem gente que gosta, né? Tem gente que fala, final de semana eu preciso encontrar uma beirada de um rio, eu preciso entrar em contato com a natureza e não penso que pague. Mas mesmo ela que fala assim, não gosto, eu não quero, ela tem alguma coisa na casa dela que lembra ela essa conexão com a natureza. É do ser humano essa necessidade de se conectar, né? Porque a natureza, gente, é parte do divino. Então, se Deus fez todas essas coisas, fez as plantas, fez a água, é pra gente se conectar, é pra gente fazer essa troca de energia, né? E eu cresci, sabe, vendo o meu pai falar sobre isso, sobre a importância da gente se conectar com a natureza, que é essa conexão direta com Deus. Eu acho lindo isso. E é verdade isso, é verdade, a gente precisa muito. Então assim, às vezes a gente está tão angustiado e nem sabe por quê. Sim. Não é? Tá angustiado, tá desanimado. Então assim, às vezes eu vejo algumas técnicas na internet, né, que falam do bem-estar. Então assim, se você tá triste, levanta, olha o sol, não é? Isso. Olha as estrelas, né? Olha a árvore, né? Uma árvore florida, uma árvore linda, eu sou apaixonada em árvores. E aí, então assim, se você começa a olhar isso, você vislumbra e vê e fala assim, isso é divino mesmo. Isso tem alguém que cuidou disso, né? Quem é que fez tantas espécies diferentes de tudo? Nossa, é incrível. De animais, de plantas, de seres humanos. É verdade. Pensa, né? Não tem nenhum ser humano igual ao outro. Não. Nenhum. Então, assim, e a gente precisa ter essa consciência de conexão com a natureza, de cura e cada vez mais eu fico vendo assim, eu sou filha de vó, então eu sou daquelas assim, do fogãozinho a lenha, do chazinho, não é? Da água solarizada, com alecrim. Então assim, do chá, então quando eu começo a sentir que eu vou gripar, alguma coisa assim, eu já vou lá e pego uma erva cidreira, sabe? Faço um chazinho com limão, com gengibre. Então assim, essas coisas. E tem um monte de chefe de cozinha falando, mas isso, mãe, agora fazendo isso, não é? Porque as nossas avós já faziam, ensinavam a gente, e a gente deixou isso como se isso fosse mais importante. Né? Então, assim, esse canto, e aqui é no pé de uma serra. Não, gente, aqui vou mostrar para vocês vão ver as imagens desse lugar, né? E se vocês tiverem interesse de conhecer o Recanto da Ju, né? Entre em contato conosco, né? A Ju, a gente vai deixar aí os contatos, chama a gente inbox, porque quer fazer uma visita, quer fazer um evento, quer fazer um retiro. A Ju, aqui no Recanto dela, a gente tem, né, essas opções. Sim. Quer vir um fim de semana, né? Tem muita gente que mora em apartamentos, né? Às vezes em casa que não tem espaço. Quando vem no final de semana, fazer uma comidinha no fogão a lenha, não é? Vem, e aí a gente combina, você vem pra cá, passa o fim de semana, escutando os passarinhos, as araras, né? E aí você vem e entra em contato com isso, depois você volta. Porque às vezes tem gente também, tem muitas dificuldades, a gente no dia a dia tem muita dificuldade em várias questões, e algumas pessoas têm muita dificuldade em ter um espaço grande. Né? Esses dias um casal amigo falou, Célia, meus filhos viajaram, né? Foram morar em outro lugar, então hoje só tá eu e meu marido. Como é que a gente fica numa casa grande, um quintal grande?
mas assim, ainda tem essas raízes, ainda tem essa ligação, gosta disso. Então assim, eles vieram pra cá, cozinharam no fogão a lenha, ficaram tranquilamente, deitados na rede, ficou vendo as estrelas, a lua, né? Quantas vezes, Riz, né, a gente não para pra olhar a lua, não é? Às vezes ela tá tendo um espetáculo, não é? Tanta gente que está aí estudando isso e coloca na internet um monte de vezes assim, e a gente não tem tempo para isso, né? Essas coisas vão fazendo a gente sentir uma tranquilidade muito grande enquanto ser humano. Eu acredito, quando você falou de cura, eu acredito que a natureza como todo, na alimentação, no contemplar, né, isso vai trazendo para dentro da gente uma cura emocional, espiritual, física, um bem-estar, né? Então assim, uma pessoa me disse assim, eu não gosto do pôr do sol. Eu falei, mas por quê? Eu falei, é muito triste, me dá uma tristeza. Eu falei assim, mas como? Se o pôr do sol te dá uma mensagem de recomeço. Claro. De que está findando algo, mas que no outro dia há um recomeço. Não é? E essa pessoa um dia desse falou assim, nossa, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Mudou a minha visão sobre isso. Então assim, a gente tem que ir vivendo a vida e entendendo essas coisas, não é? De cura, de contato. E a gente tem que estar sempre assim, por que isso está me incomodando? Porque tem gente que se incomoda, né? Com a natureza, com a lua, com o sol, com o entardecer, não é? Tem gente que sente uma tristeza enorme com o amanhecer, com o entardecer, enfim. Em algum momento do dia, tem uma pesquisa que falou que tem as pessoas que têm depressão, elas têm depressão num determinado horário do dia. Olha! Sim. Tinha uma pessoa dessa pesquisa, isso foi feito no mundo inteiro. Ela fala, todos os dias, às 17 horas, eu sinto uma tristeza enorme. Então assim, por quê? 17 horas, o que está acontecendo na natureza? O que acontece? O que isso incomoda tanto aqui dentro? Não é? Então é importante a gente começar a pensar essa nossa conexão e o que a gente sente diante dos eventos da natureza, né? Diante de tudo isso, assim. Então assim, esse espaço, eu fui pensando muito no bem-estar, né? Como que as pessoas vão estar aqui e vão se conectar com isso. Esse é o meu maior desejo. Assim, das pessoas reconectarem e entrar em contato com isso. Doutora, o nosso papel, né, e é uma coisa que eu sempre me preocupo, porque ninguém está no mundo a passeio. Nós estamos aqui para aprender, para crescer como pessoas, né, para auxiliar o outro a crescer, porque é fácil a gente estar de mão dadas com uma pessoa que está bem. Mas e quando você se conecta com alguém que precisa de ajuda? Então é onde entra todo esse cuidado de auto-amor para também ajudar o próximo. Porque se você se cuida, se você se conecta, se você vai para um lugar que tem natureza, coloca seus pezinhos no chão, anda, né? Vai regar as plantas, vai cozinhar no fogão a lenha, vai comer saudável, frutas, verduras, né? Tomar sucos naturais, coisas dessas que são necessárias, que antigamente eram coisas comuns e hoje em dia são coisas escassas, que quase ninguém mais pratica hábitos saudáveis. Mas temos uma coisa ao nosso favor: as pessoas estão começando a ter essa consciência. Sim. Entendeu? E é meu papel, é papel da doutora, tá te tocando aí para que você fique atento e tente voltar a sua cabeça para coisas desse estilo, né? Natureza, viver bem, se alimentar bem, né, doutora? Isso. O contato com o sentimento, né? O tempo todo, né? Eu acho que a gente tem que parar e pensar, o que eu tô sentindo diante de mim? Não é? O que eu tô sentindo agora? Então, a gente foge disso o tempo inteiro, sim, o tempo inteiro, né? Às vezes a gente não sabe nem nomear. Então, é um exercício que é um desafio para você aí que está nos assistindo. Para você começar a pensar.
durante um dia, o que é que você pensa e o que é que você sente diante de cada situação. E aí, assim, o ser humano, ele não está sozinho, afastado de tudo, né? Existe conexões. Isso, a gente precisa entender isso. A gente está no meio de tudo, de tudo. A gente está conectado com tudo. Tudo. Então, assim, ó, a medicina integrativa, ela tem cada dia. Então, a medicina hoje, ela tem um campo da medicina. Ela, você vê o nome dela, medicina integrativa. Então, a gente está integrado, né? A gente está integrado a tudo. E aí, eles vêm dizer para a gente estar mais ligado em tudo isso que existe no mundo, né? A essa conexão, a tudo isso. E a psicologia, por um lado, e a psicanálise, já diz isso há bastante tempo, mas hoje tem sido mais validado ainda, né? Dessa conexão, da questão energética, né? Tudo é energia. É verdade. Não é? Tudo é energia. Então, quando assim, ó, a física quântica vem e diz assim, olha, tudo é energia. Gente, como assim? Não é? Como assim? Às vezes até eu falo, como assim? Tudo que eu sinto, né? Tá ligado em alguma coisa, o que eu penso tá ligado. Então, assim, às vezes eu tô pensando uma coisa, aí um amigo que vai lá, aquilo que eu tô pensando que eu acho que não é certo, que tá errado, um amigo vai lá e fala, não, deixa eu te falar, eu pensei. Então, assim, a vibração, aquela coisa do vibrar. Por isso que é tão importante as pessoas com quem você vibra e as pessoas com quem você se conecta, porque a vibração, a gente tenta sempre elevar nossas vibrações, seja com música, seja com alimentação, seja com espaços, né, seja com aromas, e várias coisas nos fazem fazer essa elevação, seja com oração, né, essa conexão com Deus. Isso tudo faz você vibrar, né, numa energia superior, uma energia boa. E é engraçado que, por exemplo, quando você começa a se conectar com uma pessoa, vamos colocar eu e a doutora Juscelia, a gente está aqui, a gente tem uma conexão atualmente, né? E às vezes eu penso uma coisa lá da minha casa e ela pensa aqui e ela liga para mim para falar, eu falo, eu pensei a mesma coisa. Isso é vibrar, isso é se conectar. E essa vibração, como a gente elevou a nossa vibração, a gente pode ter prédios, pode ter tudo, mas a energia vai chegar e vai conectar ali uma com a outra. Gente, é tão bonito isso, e é uma coisa real. Você pode achar que é brincadeira, mas faça o teste você. Tente vibrar numa mesma frequência com algum amigo, ou passe a observar com esse amigo que você vibra nessa mesma energia, se vocês não pensam coisas parecidas e até às vezes no mesmo horário. Isso. É porque às vezes as pessoas nem acham que é pura coincidência. É coincidência, não é? Né? Assim, não para pra... Opa, peraí, se tudo é energia, eu senti algo, eu pensei algo, o outro também, então isso é uma conexão. Conexão. Não é? Linda. E aí às vezes... Só que a gente não dá conta disso com todo mundo. Não. É importante dizer isso. Por isso que quando isso acontece, é importante valorizar. Né? Porque tem gente que quer sentir isso com todo mundo. Não. Você não vai conseguir. É verdade. Não, eu acho engraçado, esses dias, né, lá no meu trabalho, a minha amiga, que é minha chefe, a gente começou a vibrar parecido, no mesmo padrão, no mesmo, né, na mesma energia, e aí, olha as coincidências. Eu vou de cinza, ela vai de cinza. Nossa! Eu vou de verde, ela vai de verde. E a gente começa a rir. Eu falo, então a gente está combinando? Sim, está. Sim. Né? Além do que você pode imaginar, de mandar uma mensagem para a pessoa, você se conecta no padrão vibratório. E até começa a vestir igual, comprar coisas parecidas, e você vai vendo essas coincidências e acha incrível. E não são coincidências, né, doutor? E aí Freud super explica, né? Porque ele vem falar do inconsciente, né? Então, assim, Freud, ele fala do inconsciente e ele vai falar que tem um inconsciente coletivo. Olha, tá vendo? Que inconsciente se comunica com o inconsciente. Né? E aí hoje, nessa questão de vibração, de energia, né, lá 1890, 1900, 1920, ele explicava
ficava dessa forma, né? É isso hoje que se transformou em energia, em vibração. É isso que ele estava dizendo. Sim. Né? Muda a forma de falar, mas é a mesma coisa. Isso. O inconsciente se comunica com o inconsciente. Então, às vezes, a pessoa diz assim, mas como é que ela sabe? Não é? Às vezes você não peraí, como que sabe? E aí eu trago essa questão e eu lido muito com os meus pacientes, muito assim, ó, as nossas relações têm que ser muito honestas, muito honestas, porque o outro, ele pode não dar conta de verbalizar, mas ele sente. Sim. Ele sente quando você está mentindo, ele sente quando você está enganando, ele sente. E isso muitas vezes causa muita angústia nas pessoas, e às vezes elas chegam no consultório e falam assim, eu não sei por que eu estou sentindo isso, não é? Mas está sentindo, e isso não pode ser deixado de lado. Sim. Não pode ser deixado de lado. Por isso que o meu desafio é esse. Começa a prestar atenção no que você está sentindo, no que você está sentindo o tempo todo em relação a tudo que você está vivendo. Né? Quando você está num momento de prazer, né? De relaxamento, que bom estar ali, porque tem gente que paga caríssimo para fazer um processo de relaxamento e ele está com a cabeça a mil. Né? Ele assim, nossa, mas isso, mas aquilo. Quer dizer, você está naquele momento, se entrega naquele momento. Então você está num momento com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos. Então fica ali de verdade intensamente, assim, e prestando atenção no que você está sentindo de estar ali naquele momento. Né? Então, é preciso, é um exercício que nós precisamos. Tem uma outra pesquisa que diz que 2025 é o ano em que mais haverá transtornos psíquicos. Uau! Então, esse é uma prevenção. Se conectar, prestar atenção no que você está sentindo. Porque se você vai passando por cima de tudo isso, e chega um momento que você não tem mais essa noção, o que acontece? Isso derrama, né? Isso estoura de alguma forma. Aí quando você perceber, você já está ali com um transtorno psíquico gravíssimo. Então se você começa a prestar mais atenção no seu dia a dia, né? E desacelerar um pouco, eu gosto muito quando você fala disso, né? Desacelerar, de prestar atenção nisso, de prestar atenção em si mesmo, né? Olha, quando meu marido diz isso, eu me sinto assim. Quando meu filho, a minha filha diz isso, eu me sinto assim. Quando eu digo isso para o meu marido, para o meu filho, para minha filha, como é que eu sinto? Não é? Isso é um exercício que você vai, é autoconhecimento. Claro, é autoconhecimento, é reconexão consigo mesmo. Porque também a gente não dá conta de conectar com o outro, nem com a natureza, Risa, se a gente não tiver conexão com a gente. Claro. E a gente perde essa conexão toda no decorrer da vida. A gente vai fazendo a vida tão atribulada que você perde a conexão com você mesmo. A gente ter essa clareza e ter essa consciência de se conectar primeiro aqui, você com o divino, né? E existem estudos fantásticos que mostram o poder da oração. Cada um se conecta da forma que acha mais interessante. Uns gostam de ouvir música, outros gostam de silenciar, outros preferem orar. Tá tudo certo, né? O importante é você ter esse momento com você, livre de celular, livre de aparelhos, livre de tudo, né? Essa conexão é importantíssima para você, a partir dessa conexão com Deus, com o divino ou com o universo, como você prefira chamar, né? A partir daí você se curou para curar o próximo, se tratou para tratar o próximo, né? Sim. O caminho é sempre esse, não tem outro caminho. Quando a gente faz uma curva nisso, né? E aí é onde as pessoas às vezes vão se apoiar em drogas, sim, né? Em pornografias, sim, e várias outras coisas, porque você fez a curva, né? Você não voltou para você mesmo, você, Deus, o outro, o universo, as pessoas. Então quando você foge de você mesmo, fica um vazio enorme. Quando você foge de você, você foge de Deus, você foge do outro, você foge da natureza, e fica um buraco enorme. E aí a gente não suporta esse buraco. Aí você quer algo para preencher. E aí que entra a droga,
É aí que entra a pornografia, é aí que entra várias coisas que a gente vai enfiando aí. E que no fim a gente sabe que a receita não dá certo. Não. Né? Não. E a gente tem exemplos de pessoas que se afundaram e não conseguiram voltar. Mas, graças a Deus, eu acho que existem também pessoas que conseguiram sair. Sim. Né? Sim. Então, é meu papel, é o seu papel, é o papel da doutora, nós a cada dia tentarmos que seja ali, eu sempre falo isso lá na minha rádio, sempre seja uma pessoa que você resgatou, seja dentro da sua casa, o seu filho, o seu esposo, né? Esse cuidado que você tem com a pessoa que está próxima e também as que estão distantes, é o que vai fazer essa conexão, fazer você se tornar uma pessoa melhor, crescer como pessoa e ajudar o próximo, porque nós estamos aqui para ajudar o próximo. Né? Tem algo que preenche mais o ser humano, porque primeiro a conexão consigo mesmo e ajudar o outro. Isso preenche demais, assim. É algo que você fala assim, nossa, tá tudo complicado na minha vida, mas eu tô feliz. Por que será? Porque você tirou um tempo, mesmo diante do caos que você está vivendo, para resgatar alguém. E isso é importantíssimo. Exatamente. E às vezes, assim, ó, tem tanta coisa que você pode fazer para ajudar o outro. Às vezes, tem tanto asilos, né? Tem tanta creche, tem tantos hospitais que eles precisam de trabalhos voluntários. E você pode fazer isso. Né? Você pode fazer isso. Isso te dá um prazer enorme, te dá uma satisfação, um preenchimento de sentido de vida muito grande, muito grande. Então, mas primeiro você precisa estar bem com você, né? Você precisa estar conectado com você. É isso que eu quero mesmo. Eu tô indo para quê? Para eu contar para todo mundo, né? Para eu parecer que eu sou bonzinho, que eu sou boazinha. Para que eu tô fazendo? Né? Eu tô fazendo porque é algo que faz sentido para mim. Quando eu saio de lá, eu me sinto importante para alguém que eu ajudei. Né? Alguém que eu me conectei, de estar naquele lugar e imaginar que poderia ser você que estivesse ali, né? Que poderia ser você que estivesse num asilo abandonado, que poderia ser você que fosse uma criança numa creche, né? Com todas as dificuldades, que poderia ser você que estivesse doente no hospital. Então aí sim faz sentido. Aí sim faz sentido. Então assim, eu acredito que é isso, assim, a nossa conexão com a gente mesmo. Nós somos criados pela energia cósmica, pela energia divina, né? E assim, então eu, né? O que sou eu, o que eu sinto, o que eu quero, o que tá bom, o que não. Deus, o outro, a natureza, os animais. Então é isso que a gente tem que estar colocando. Tudo na vida da gente. E aqui o Encanto da Ju é esse espaço para te dar oportunidade desse exercício e dessa possibilidade de conexão. É isso mesmo. Olha, doutora, foi maravilhoso. Eu ficaria, gente, e sempre fico, porque sempre que eu encontro com a doutora Juscelia, nossas conversas são intermináveis. Sempre temos coisas boas para falar, sempre temos coisas boas para estar fazendo. E assim, foi uma gratidão imensa, né, o transbordar de estar nesse lugar com você, aqui dentro da sua cozinha. Olha só que maravilha, gente. Que coisa mais bonita, né? A pessoa receber a gente assim, com esse amor, com esse carinho, né? Dentro do espaço dela, dentro do lar dela. Eu acho isso de uma leveza, de uma beleza fantástica. E eu quero agradecer por você ter me feito esse convite, viu? Você é uma pessoa que faz a diferença na vida de outras pessoas. Vocês que assistiram aqui essa revista digital, né, aqui no Recanto da Ju, espero que vocês tenham gostado. A doutora Juscelia está à disposição, né, doutora? Sim. Nós temos nosso Instagram lá, Recanto da Ju, e entre em contato e nós vamos estar dando todas as informações. E assim, Risney, quero agradecer. E assim, a Risney para mim, ela é um encontro. Eu detesto quando alguém fala, vai ter um encontro. Que encontro? A gente, não é todo dia que a gente encontra, né? A gente pode ir para um workshop, a gente pode ir para um curso, mas encontrar, né? E você para mim foi um encontro.
A Risna é um sol, assim, que ela brilha de energia, sempre que eu tô perto dela, que eu saio de perto dela, eu tô energizada. Gente, é isso, é sobre isso, porque eu sinto a mesma coisa do lado dela. Então tá dando certo, doutora. Tá vendo? Nossa receita tá dando certo. Vambora. É isso aí. Você que quer fazer parte, né, quer sentir esse amor que a gente está aqui falando, entre em contato com a gente, né? A revista digital Risna pelo Mundo tá aí para ir abrindo esses horizontes, apresentando essas pessoas maravilhosas, né? Então é isso aí. Foi um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Um beijo gigante, né, doutora? Divulguem Isso. a revista digital Risna pelo Mundo, porque vale a pena. Eu acho que as pessoas precisam escutar mais o que a Risna tem para falar. Não só eu, a doutora também. Tchau, tchau. Tchau, beijo. Muito obrigada.